Oi, tudo bem? Começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que os deputados aprovaram um projeto que facilita o divórcio de vítima de violência doméstica. A lei que limita gastos para as eleições de 2020, aprovada pelo Congresso, já está valendo. E em mais uma sessão conjunta de deputados e senadores, foram mantidos vetos do presidente Jair Bolsonaro. 30 milhões de brasileiros deixam de pagar suas dívidas para não comprometer o sustento básico mensal da família. Os deputados discutem um projeto que cria limites para o endividamento. Adiada a votação da partilha dos recursos do petróleo da camada do pré-sal com estados e municípios. O dinheiro vem de um leilão marcado para 6 de novembro. Derrubado do pacote anticrime, o excludente de ilicitude, que trata da reação de policiais em serviço, ressurge na Comissão de Constituição e Justiça e gera protestos. Os futuros políticos podem estar nessa turma aí. Você vai ver como funciona o projeto Parlamento Jovem, que oferece a alunos de todo o país a experiência de ser político por uma semana. Na semana que passou, faltou pouco para o Congresso limpar a pauta de vetos presidenciais, que ainda impede a análise da LDO para 2020. Mas, separadamente, Câmara e Senado conseguiram aprovar o projeto que estabelece limites para gastos de campanha. E, com isso, as novas regras sancionadas na quinta-feira já valem para as eleições do ano que vem. O repórter Santiago Delap acompanhou. A semana do plenário começou acelerada, com os deputados aprovando em votações simbólicas um projeto de lei e 3 medidas provisórias para as quais já havia acordo. Nisso foi aprovada a Política Nacional de Prevenção do Diabetes, que seguiu para a sanção presidencial, além da MP 887, que prorroga contratos da aeronáutica, da 888, que garante a permanência de mais de 800 servidores requisitados na Defensoria Pública da União, e da 885, que agiliza o repasse às unidades da Federação de 20% a 40% dos recursos provenientes da venda de bens apreendidos com traficantes de drogas. Garantir recursos para casas que cuidam e recuperam usuários de drogas, vamos garantir recursos para as polícias estaduais, polícia militar, polícia civil, para as polícias federais. Aqueles bens que de alguma forma forem retirados vão atender uma decisão, pelo menos de primeira instância, ou isso não vai acontecer. As 3 MPs seguem agora para análise do Senado Federal. Ainda na terça-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que prevê o limite de gastos para as campanhas municipais de 2020 em valores equivalentes aos das eleições de 2016, corrigidos pelo IPCA, além do teto de 10% sobre o limite de gasto previsto para cada cargo, para que candidatos se autofinanciem. A proposta seguiu para o Senado, onde foi aprovada na quarta-feira, e com isso as regras já valem para as eleições de prefeitos e vereadores do ano que vem. O objetivo do substitutivo é baratear as campanhas para valorizar candidatos competentes. Mas o assunto que roubou a cena no plenário foi a proposta de emenda à Constituição, que prevê a divisão de recursos do leilão de áreas do pré-sal, marcado para o próximo dia 6 de novembro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou ter sofrido pressão e pediu agilidade aos deputados para que a comissão especial que vai analisar o tema na casa seja instalada no mais tardar até a próxima semana. Eu disse ao governador que me ameaçou que, se ele entrasse na justiça, eu trabalharia contra a distribuição dos recursos para estados e trabalharia que esses recursos chegassem nos estados de outra forma, não através do estado, porque a Câmara não aceita ameaça. Na quarta-feira foi a vez de deputados e senadores se reunirem em sessão conjunta para continuar a análise de vetos presidenciais. Embora a Câmara tenha ensaiado rejeitar o veto a um dos dispositivos da lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Senado não acompanhou esse entendimento e, com isso, foram mantidos 5 vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos que também tratam da estrutura de agências reguladoras, do prazo para o Supremo julgar ações, da criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa e da regulamentação da profissão de cuidador. O único veto que ainda tranca a pauta do Congresso e que acabou ficando para a semana que vem é o projeto que estabelece novas regras para as eleições municipais de 2020. Mas como ele será analisado após o prazo regimental para ter validade no pleito do ano que vem, a decisão final acerca dessas mudanças deve ficar mesmo a cargo do TSE. E fechando a semana, o plenário aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que facilita a separação das vítimas de violência doméstica. Agora, o juiz responsável pela ação também poderá decretar o divórcio a pedido da vítima. Segue agora para a sanção presidencial. Uma pesquisa do Serasa mostra que 30 milhões de brasileiros
deixam de pagar suas dívidas para não comprometer o sustento básico mensal da família. De olho nisso, uma comissão especial aqui da Câmara discute um projeto que pode ajudar a evitar o superendividamento do consumidor. A reportagem é de Aline Machado. Crédito fácil, rápido, sem burocracia. E ainda sem juros, sem imposto, gratuito. Será que existe mesmo? Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 38% das negativações ao consumidor vem de bancos e financeiras. E o restante? Depois vem as concessionárias de água e luz, telefonia, varejo. O superendividamento, ele engloba o geral de todos os créditos, né? É exatamente quando a totalidade das dívidas de consumo atinge o chamado mínimo existencial, os gastos básicos com moradia e alimentação, que acontece o superendividamento. Às vezes é por conta da perda do emprego, outras por gastos emergenciais, como com a saúde. Não importa o motivo, o consumidor precisa sempre ser alertado ao fechar qualquer tipo de empréstimo ou financiamento. Existem taxas embutidas na abertura de crédito e juros incluídos nas prestações. Essa informação não é clara, eles focam bastante no benefício, mas não explicam o que você vai ter que pagar de encargo ao final do empréstimo, né? A gente pegou R$10 mil e no total pagamos R$30 mil. É isso mesmo que está em debate numa comissão especial da Câmara. Um jeito de evitar que as pessoas fiquem superendividadas. Pelo projeto que veio do Senado, tudo deve ser informado ao consumidor e bem explicado no ato da compra ou contratação. A proposta ainda obriga a fornecedora de crédito a pesquisar sobre a capacidade de pagamento do futuro devedor. Esse projeto de lei ele vem dar uma oportunidade para reinserir essas pessoas superendividadas ao mercado de consumo. O que havia para as empresas de forma jurídica, agora se passar para a pessoa física. Haveria um limite total de 30% de endividamento de cada pessoa, baseada no salário líquido. Acima desse valor, acima desse percentual, ela já passa a comprometer aquela parcela que ela tem que gastar com alimentação, muitas vezes com aluguel, com saúde, com educação. É o chamado mínimo existencial. 30 milhões de brasileiros já estão com o salário comprometido com o pagamento de dívidas acima desse percentual, de acordo com a Serasa. A professora Cláudia pesquisou durante 5 anos o superendividamento e constatou que os maiores atingidos são os funcionários públicos, em função da facilidade de contratar os empréstimos consignados, e os idosos. São pessoas entre 40 e 86 anos. Já 18,4% tem mais de 60 anos, são os idosos. Enquanto na população eles são 11% no superendividamento. É realmente notável. Nunca é 30% do seu salário, porque você tira vários empréstimos, você vai pagando. Aí vem a segunda parcela, você não paga, na terceira eles mandam seu nome para o Serasa. Veja o que foi notícia na semana nas comissões. O adiamento da votação da admissibilidade da proposta que trata da partilha dos recursos do petróleo na camada do pré-sal. Pedido de vista na CCJ adiou para a semana que vem a apreciação da proposta que define a divisão entre estados e municípios de recursos que a União receberá a título de concessão onerosa da exploração do petróleo em áreas do pré-sal. Com o prazo apertado para aprovar a PEC a tempo de que os recursos possam ser distribuídos ainda este ano, o adiamento indica um impasse importante para a aprovação da matéria. Não é justo que alguns estados recebam 900 milhões, 1 bilhão, e São Paulo receba 90 milhões. A solução é verificar a Lei Candir, fazer uma compensação do débito que o governo federal já tem com São Paulo da Lei Candir e colocar um pouco mais de recurso. Ninguém quer receber mais que os outros. Deputados lembraram que o mérito da matéria será discutido na comissão especial. A CCJ não é o local para discutir isso. O próprio relator consignou isso no relatório dele, dizendo que ele tinha o desejo de aumentar para 20% a participação dos municípios e deixar 10% para os estados.
porém ele reconheceu que não era o local. A PEC 152 de 2019 destina 15% desse dinheiro para estados, 15% para municípios e 3% especificamente para o estado do Rio de Janeiro, onde ficam as áreas do pré-sal. A divisão desse montante entre os estados e municípios seguirá, respectivamente, os critérios estabelecidos no Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. O governo espera obter mais de 100 bilhões de reais com o leilão. Se a distribuição de recursos do petróleo dividiu as opiniões, o próximo ponto da pauta convergiu os votos dos deputados. O requerimento para que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, preste esclarecimentos na CCJ. As declarações que o ex-procurador da República prestou são de importância de esclarecimento para o Brasil. O deputado Igor Timo argumentou que as operadoras de transporte por aplicativo têm aplicado em algumas corridas taxas que ele considera abusivas, superando 40% do valor total. Apresentou uma proposta para limitar essa cobrança das empresas em 10%, mas colocada em votação, a proposta acabou sendo rejeitada pela Comissão de Viação e Transportes. Tem prevalecido o interesse de grandes empresas, de multinacionais, em prol de pessoas que efetivamente não estão comprometidas com a nossa população. O deputado Lucas Gonzalez foi o relator da proposta na comissão e apresentou parecer contrário ao projeto. Ele argumentou que a taxa máxima representaria uma interferência do governo nas regras de cobrança, o que poderia inibir novas empresas de virem para o Brasil, reduzindo a possibilidade de competição. Ele também defende que o Estado tem que interferir o mínimo possível no mercado. Na nossa opinião, isso é uma intervenção direta do governo, do Estado, na economia. Nós não acreditamos nisso. Mesmo derrotada, a proposta segue agora para análise da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Os deputados da comissão especial criada para analisar o projeto de lei que altera a previdência e a carreira dos militares fizeram um pedido de vistas coletivo. O relatório estendeu aos policiais militares e bombeiros estaduais os mesmos direitos dos militares das Forças Armadas, ir para a inatividade com o último salário recebido na ativa, a chamada integralidade, e receber os reajustes concedidos aos militares que continuam na carreira, a paridade. Mas o deputado subtenente Gonzaga protestou contra a equiparação do tempo de contribuição com as Forças Armadas, que o projeto aumenta de 30 para 35 anos. Não há militar de segunda categoria e que preserve a particularidade dos estados que diz respeito a essa regra de transferência de penatividade. Mas o relator defendeu que a equiparação deve ser total. Isso para garantir equilíbrio nas contas dos governos estaduais. Postergando um pouco a ida dos militares para a inatividade e aumentando o valor da contribuição para que todos pudessem também ser alcançados, então aumentou a receita. Fez-se o equilíbrio e que levou os governadores a aquecerem a proposta que o secretário Rogério Marinho, ele capitaneou juntamente com o Ministério da Defesa para levar até os estados. O presidente da Câmara se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ouviu dele que o governo vai encaminhar uma proposta de reforma tributária ao Legislativo. Rodrigo Maia defendeu que seja refeito o chamado Pacto Federativo, que trata da divisão de recursos entre União, estados e municípios por conta da redução na expectativa de ganhos com a reforma da Previdência. É que da forma como foi aprovada em primeiro turno no Senado na semana que passou, houve perda estimada pelo governo em quase 76 bilhões de reais. Se o governo tinha uma expectativa de economizar 1 trilhão, vai economizar 800, é óbvio que ele tem que tirar das contas dele, né, os 15, 20 bi que perdeu por ano. Não é uma questão de vontade nem de interesse. É óbvio que os recursos que o governo projeta para distribuir para os estados e municípios tiveram uma perda, né? Uma decisão legítima do Senado, mas sem dúvida nenhuma, né, se você projetava um valor, você vai ter que, ao longo dos 10 anos, recompor os 200 bilhões, ou 150, não sei qual foi o valor, que foi retirado. Mas não acho que isso é problema. Acho que o valor, natural, então. O valor aprovado no Senado é um ótimo valor. O Senado fez um ótimo trabalho, como a Câmara eu tenho certeza que fez, mas aprovou um valor menor. Com um valor menor, é óbvio que na hora que o governo projeta o seu acordo com estados e municípios, precisa refazer as contas, precisa refazer o pacto, né? Até porque
esse pacto é um pacto estranho do meu ponto de vista nesse momento, porque aqueles que mais querem o pacto são aqueles que estão votando contra a reforma da Previdência. Eu acho que depois de terminar a Previdência tem que sentar e discutir o seguinte: em que condições nós vamos aprovar e avançar nos outros projetos, porque é importante que esse jogo tenha a participação de todos, não só de um lado. Quer dizer, nós votamos a Previdência, tivemos os desgastes com alguma parte da sociedade, né? E aí os maiores beneficiados são governadores de estados que votaram contra. Eu acho que é legítimo votar contra, mas precisa compreender que votando contra também tem um preço a pagar em relação ao que a União tem de recursos a oferecer para estados e municípios. Deputados discutem projeto que ajuda no combate à pedofilia. Especialistas contrários à proposta de reforma tributária da Câmara mostram os argumentos na comissão especial. Veja o que foi notícia nas comissões, começando pelo excludente de ilicitude. Derrubado do pacote anticrime, o item ressurge na Comissão de Constituição e Justiça e gera protestos. O grupo de trabalho que analisa o pacote de medidas de combate à corrupção e ao crime organizado se reuniu para dar continuidade à votação do relatório do deputado Capitão Augusto. Mas minutos depois do início da sessão, a reunião foi suspensa. Os deputados do grupo de trabalho se dirigiram à Comissão de Constituição e Justiça, que anunciou a discussão do projeto que trata das circunstâncias que podem ser enquadradas como excludente de ilicitude. Essa proposta foi rejeitada pela maioria do grupo de trabalho por 9 votos a 5. Membros do grupo se reuniram com o presidente da CCJ para protestar contra a inclusão do tema na pauta da comissão. O texto do grupo de trabalho vai para o plenário. Qualquer deputado pode fazer emenda, pode votar favorável, pode fazer contra. O que não pode é ficar utilizando uma outra comissão, mesmo para isso, seja a CCJ, para tentar derrotar em outra comissão um voto diferente do que foi dado no grupo de trabalho. O relator da proposta no grupo de trabalho não vê problemas em discutir o tema novamente em outro colegiado. É regimental e nunca escondemos que os pontos que nós perdemos no grupo de trabalho, nós vamos tentar recuperar ou através de destaques de emendas no plenário ou através da tramitação ordinária da casa. Um pedido de vista adiou a votação da proposta que trata do excludente de ilicitude na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto que está há meses na pauta da CCJ e eu não posso parar a CCJ em virtude de outros projetos que tramitam na casa, até porque a gente não sabe qual irá ao plenário primeiro. Na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, o debate foi sobre o uso de dados de navegação na internet no combate aos crimes contra crianças e adolescentes. O projeto do deputado Roberto Alves prevê, entre outros dispositivos, que o fornecedor de serviços de internet deverá manter os dados cadastrais dos usuários e os de conexão pelo prazo de 3 anos e deverá atender às solicitações das autoridades que investigam em 2 horas quando houver risco iminente à vida. O Marco Civil da Internet prevê período de armazenamento de 1 ano, mas para o perito da Polícia Federal, esse prazo maior pode ajudar a melhorar a investigação. Algumas vezes o conteúdo não está mais disponível, né? Às vezes o próprio trâmite dos pedidos é muito lento e quando chega a efetuar, para os provedores, esse conteúdo já não existe mais, né? Então a gente acaba perdendo uma fonte importante de dados. O representante do setor de telecomunicações fez críticas ao projeto. Que não se cria uma expectativa de que dá a possibilidade de se identificar quem é que está por detrás da máquina. Isso a gente não pode fazer. Agora, quem é responsável por aquela máquina, por aquele acesso, isso a gente pode fazer. A Comissão de Educação promoveu uma audiência pública para debater um projeto de lei que estabelece a isenção de taxas administrativas no âmbito da educação. O projeto de lei ele vem criando, na verdade, uma isenção de todas as taxas, de forma indistinta. Ele não são taxas extraordinárias, são as extraordinárias, ordinárias, todas as taxas. E os alunos do FIES e do ProUni sem distinção. Então, também isso atingiria cerca de 50% de todos os alunos
que estudam hoje em instituições privadas. Então, o impacto dessa isenção total para cerca de 50% dos estudantes seguramente vai refletir no encargo educacional de todo o público que hoje estuda numa instituição de ensino superior privada. Essas taxas representam cerca de 3 a 4% das receitas das instituições menores e com isso haveria um desincentivo para que elas participassem então do ProUni e do FIES. Não trarão tanto prejuízo para as grandes instituições, os centros universitários, as universidades e mesmo as grandes faculdades. Mas como a maioria é de pequeno porte, a gente acha que o salutar é fazer com que essa lei seja rejeitada. O dia foi de ouvir críticas à reforma tributária que está sendo analisada na Câmara. Durante 10 anos, que é o período de transição, a gente vai conviver com todo o atual manicômio tributário, com todo o contencioso tributário, que é absurdo, corresponde a praticamente metade do PIB, e mais esse IVA, que é um imposto altamente burocratizado, como é qualquer imposto declaratório. Em vez do consumo, a proposta é tributar as movimentações financeiras. A primeira proposta atual é uma proposta como se fosse assim, algo analógico, comparado com a nossa proposta que é digital. Deputados da oposição e economistas consideram que a PEC 45 traz um modelo eficiente de simplificação dos tributos sobre o consumo, mas querem que ele avance com a tributação da parte mais rica da população. Ela é muito mais um modelo de eficiência do modelo de gestão tributária do que uma reforma. Ela não ataca o cerne da injustiça tributária no Brasil. O topo da nossa pirâmide, os 1%, os 0,5%, se você quiser, que tem rendas elevadíssimas e fortunas significativas, eles não pagam praticamente nada de tributo. É um tema que é muito complexo e esse é um ambiente exatamente propício para essa discussão, em que se apresentam as soluções. O programa Parlamento Jovem da Câmara encerrou mais uma edição. Estudantes do ensino médio de vários estados passaram uma semana aqui em Brasília aprendendo a pôr a mão na massa. Sou líder do Partido da Aliança Social e a nossa bandeira é a paz e a justiça social. Sou a líder partidária do FEME. Nós buscamos a igualdade de gênero, a igualdade social e a igualdade racial nesse país. Sou líder do Partido da Juventude Protagonista. As bandeiras que a gente levanta é a bandeira do protagonismo juvenil, da luta pelas minorias e da pluralidade de ideias. Os nomes dos partidos que você ouviu não são reais. Eles foram criados por estudantes do ensino médio que, durante uma semana, simularam a rotina de deputados federais dentro do Congresso Nacional. Em sua 16ª edição, o projeto Parlamento Jovem ofereceu a experiência de ser um parlamentar a alunos de escolas públicas e privadas de todo o país. Ao todo, 72 jovens foram selecionados para passar pela experiência. Os jovens têm a chance não somente de ter as informações sobre como funciona o parlamento, como funciona a política institucional dentro da Câmara dos Deputados, mas também a oportunidade de colocar isso em prática. Com os partidos formados, os jovens parlamentares elegeram os presidentes das comissões, a mesa diretora e os líderes partidários. A baiana Maria Antônia, de 16 anos, foi eleita presidente do Parlamento Jovem Brasileiro 2019, cargo análogo ao de presidente da Câmara. Minha proposta de gestão vai tender sempre ao equilíbrio, sempre às demandas de cunho social mesmo, e acredito que essa vai ser a minha gestão até o final do programa. Nas comissões, os jovens defenderam os projetos de lei experimentais que trouxeram das escolas, como o do brasiliense Gesiel Ferreira, de 18 anos. Ele propôs inscrever no livro dos heróis e heroínas da pátria o nome de Benjamin Constant, conhecido, entre outras coisas, por sua atuação com os deficientes visuais. Dos 78 projetos analisados pelos estudantes nas comissões, 2 foram selecionados para serem discutidos aqui, no plenário Ulisses Guimarães, e os 2 foram aprovados. Um foi o do amazonense João Ventura, de 20 anos. A proposta dele exige que profissionais na área da saúde aprendam Libras. João espera que o projeto experimental estimule mais debates no Congresso sobre a inclusão de deficientes auditivos, como explicou por meio de intérprete. É importante que todas as pessoas da área da saúde possam, do enfermeira, do segurança, que às vezes não há comunicação, possam me entender, né? Não me desprezar, não me deixar. Então é para mostrar justamente a minha luta, né? De poder ir nesses lugares e poder ter acessibilidade. Outro
projeto aprovado no plenário foi o de Maria Eduarda, de 16 anos, que mora em São Paulo. Ela sugere que a experiência no ensino básico seja levada em conta na hora de entrar na faculdade. Eu achava muito injusto a gente passar 17 anos na escola e só sermos avaliados por um único dia de prova, onde as pessoas podem ter ido só bem nesse único dia e desvalorizando totalmente o outro histórico escolar das pessoas. Depois de uma semana intensa de reuniões, debates e votações, a visão desses jovens para a política se transformou. A gratidão é enorme e a gente se sente parte disso, ver a nossa representação, me ver como mulher e ver que tem mulheres incríveis que estão fazendo esse papel para fazer com que a gente tenha voz na política, porque a política é para todos, então todos devemos ter acesso a ela. Os governos que estão aí vão acabar saindo automaticamente e nós vamos entrar. Então acredito que precisa o jovem estar inserido nesse âmbito político e o jovem estar conhecendo e sabendo lidar com tais situações e tendo uma opinião formada sobre as coisas para saber lidar com cada delas no seu tempo. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau!